Olá, pessoal! O vídeo de hoje é um pouco diferente porque dessa vez eu não vou falar de cosméticos e sim vou fazer a tag Draw My Life, que é onde eu faço desenhinhos para contar um pouco da história da minha vida. Então se prepara porque eu já aviso que eu não sei desenhar, eu sou designer, mas eu nunca aprendi a desenhar nessa vida, então vamos lá! Essa menininha ali, ó, aquela carinha ali sou eu. Eu nasci em Curitiba, agora eu estou desenhando para você o Jardim Botânico, que claramente você percebe que é o Jardim Botânico. E as nuvens de chuva que eu desenho é para mostrar que é Curitiba. Só que é só um desenho ilustrativo, porque em 1978 o Jardim Botânico ainda não existia. Então, fazendo as contas, você pode saber que agora eu tenho 35 anos. E eu e minha família, a gente morou bastante tempo em Curitiba, mas quando eu era ainda bem pequenininha, a gente se mudou para Brasília. E em 1982, quando eu tinha 4 anos de idade, nasceu o meu irmão. O nome dele é Tiago, mas quando eu era pequena, eu inventei um apelido para ele, que até hoje a gente chama ele de Tita. Daí a gente passou mais um tempo em Brasília, mas depois de uns 2, 3 anos, a gente voltou para Curitiba. Um fato que me marcou muito foi quando eu tinha 7 anos de idade, a gente já estava morando em Curitiba fazia um tempo. Eu estava brincando no parquinho do prédio com meu irmão e com os nossos vizinhos. E eu, sei lá o que eu fiz, mas quando eu subi no escorregador, eu tropecei e eu caí no chão e caí em cima do meu braço. E como eu era bem magrelinha, era um gravetinho, meu braço ficou torto, foi quase uma fratura exposta, eu chorei, fiz um escândalo, me levaram para o hospital, e foi um terror. Mas eu acho que faz parte da vida, né? Todo mundo já quebrou alguma coisa. Eu tive uma infância bem legal, a gente morava numa casa, eu e meu irmão, a gente passava bastante tempo juntos. E quem ficava junto com a gente também era nosso primo Bruno. E quando a gente não estava na escola, a gente estava junto em casa, brincando. A gente subia no muro, a gente brincava de Changeman. E a gente tinha 3 gatos, a Fifi, a Fefe e o Garfield. Então a gente aprontava bastante, era bem divertido. A gente sempre se deu super bem, era bem bacana. Depois de um tempo, a gente se mudou daquela casa e a minha família foi morar num prédio, também aqui em Curitiba. E o legal desse prédio é que não tinha mais só o Tita, eu e o Bruno. Tinha um monte de vizinhos que tinham um monte de criança, então a gente brincava bastante, andava de patins. A gente brincava de esconde-esconde, que a gente se escondia em cima da árvore, era muito divertido. Só que nesse prédio tinha um síndico que ele era muito chato. Era um senhorzinho que ele não tinha mais nada para fazer na vida dele, a não ser atormentar a nossa vida, e ele não deixava a gente fazer nada. Ó, esse é o síndico. Ele só ficava controlando a nossa vida e ele era muito, muito chato. Quando eu estava maiorzinha já, eu precisei fazer o 2º grau, e meu pai insistiu muito para que eu fizesse o 2º grau técnico. Então eu passei no exame de seleção do Cefet, que era uma escola técnica aqui de Curitiba, era uma escola federal. E foi bacana porque no Cefet eu aprendi uma profissão que é de desenho industrial, que é a profissão que eu tenho hoje, que é a mesma coisa de design. E foi muito bacana no Cefet porque eu aprendi muita coisa. Eu acho que eu tinha muita responsabilidade lá, eu tinha que fazer minha própria grade horária, então isso me tornou um ser humano mais responsável. E outra coisa muito legal do Cefet é que eu fiz vários amigos. Todos eles eu mantenho contato até hoje. Foram amizades muito boas que eu fiz. E ao mesmo tempo que eu tinha muita responsabilidade, muito trabalho, muita prova, muito desenho para fazer, desenho técnico, claro, porque artístico não dá. Ao mesmo tempo que tinha todo esse lado assim mais responsável, a gente tinha nosso grupo de amigos que era muito bacana, era muito divertido, a gente se dava muito bem. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu sinto muitas saudades do Cefet. Depois que terminou o Cefet e antes de eu entrar na faculdade, a Sandy, que é essa minha amiga de cabelo enroladinho, e a gente foi para Vancouver, no Canadá. Eu fiquei 1 mês lá, morando numa família, na casa de uma família, e estudando inglês. E foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha viajado sem a minha família, então eu aprendi bastante sobre a vida. Quando eu voltei no intercâmbio, eu comecei a fazer cursinho e eu prestei vestibular
para desenho industrial. Eu queria continuar minha formação em desenho industrial, então eu acabei passando na PUC. Eu passei em desenho industrial, programação visual, e daí eu continuei a minha formação no que eu já estava fazendo antes no Cefet. Só que o lado ruim de passar na PUC é que tinha que pagar uma mensalidade que era meia cara e coitada do meu pai acabou pagando para mim. Depois de 4 anos de faculdade, chegou a época da formatura, onde eu era quase uma designer gráfico. E na cerimônia de formatura eu tive uma surpresa, porque a PUC tem uma coisa chamada Prêmio Marcelino Champagnat, onde eles dão um prêmio para o melhor aluno da turma. E eu ganhei o Prêmio Marcelino Champagnat, eu fiquei muito emocionada. Veja que essa minha história tem muito choro. E o meu prêmio foi fazer uma pós-graduação de graça na PUC, então todo aquele valor que a gente investiu na PUC eu acabei ganhando depois, fazendo a pós-graduação em marketing, sem precisar pagar as mensalidades, o que é uma coisa muito boa, né? Quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a fazer estágio numa editora aqui em Curitiba, e depois que eu me formei, essa editora acabou me contratando como designer. E foi lá que eu conheci muitos dos amigos que eu tenho hoje. Foi lá que eu conheci a Marina. Ela era jornalista lá, essa é a Marina. Foi onde eu conheci a Paula também, a Paula também era jornalista lá. A Paula é aquela minha amiga que eu fui visitar agora, que casou em Dublin. Lá nessa editora eu conheci também o Pedro, que é aquele menino do Coisas de Macho, que também era jornalista nessa editora. Lá eu conheci também a Dani, que é uma amiga minha muito querida, ela é contadora lá nessa editora, e foi lá que eu conheci também a Larissa, que era jornalista lá, e a Larissa também tinha um blog de beleza até bem pouco tempo. O nome do blog da Lari era Ranking de Cosméticos, mas hoje ela não atualiza mais o blog. Nessa mesma editora que eu trabalhava, eu acabei conhecendo uma pessoa, conheci um rapaz, que também era jornalista lá na editora. A gente se conheceu e eu comecei a gostar dele. E depois de um tempo, trabalhando juntos, a gente se conheceu melhor e a gente começou a namorar. Eu e esse menino, a gente namorou por bastante tempo, as coisas começaram a dar certo. E a gente resolveu que a gente queria ficar junto por mais tempo, então a gente ficou noivo. A gente comprou uma casa, chegou a comprar uma casa. Só que de uma hora para outra as coisas começaram a ficar meio estranhas entre a gente começou a brigar muito e em um momento ele falou para mim que ele não gostava mais de mim, que ele não queria mais ficar comigo. E a gente teve que vender a casa, desfazer o negócio. Eu fiquei super triste, eu sofri muito, eu fiquei super deprimida. Foram meses super difíceis para mim, eu sofri bastante, eu achei que era o fim da minha vida, que nada mais ia dar certo para mim. Eu fiquei meio sem o meu chão, porque eu achava que todos os projetos de vida que eu tinha antes eram com ele, e de repente eu já não tinha mais projeto nenhum, foi bastante difícil. Depois de passar alguns meses meio triste, eu comecei a fazer terapia, comecei a tomar antidepressivo, meus amigos começaram a me ajudar, e eu comecei a me animar um pouquinho mais depois do meu pé na bunda. E daí, para eu me animar um pouco e parar de ficar pensando tanto no rapaz e tudo que tinha acontecido, eu comecei a procurar na internet sobre maquiagem, tutoriais e cosméticos, e eu comecei a achar um mundo novo. Eu comecei a me interessar muito mais sobre esse assunto, vendo esses blogs todos. E com isso eu comecei a me cuidar um pouco mais. Eu aproveitei essa virada de não quero mais sofrer por esse rapaz e quero me cuidar. Eu comecei a usar mais maquiagem, eu pintei o cabelo, eu comprei roupas novas, eu comprei um monte de salto alto. Eu virei uma outra Sabrina, uma Sabrina bem mais feliz, bem mais vaidosa. Foi uma virada muito, muito legal que eu dei na minha vida. E foi graças aos meus amigos e à internet. E os sites de beleza, os tutoriais de beleza que me ajudaram bastante nessa época que foi bem difícil para mim. Depois de ver tanto blog de beleza, eu comecei a criar uma vontade de fazer um blog também. Então, eu sempre atormentava a vida das minhas amigas, falando, ai, vamos fazer um blog, só que ninguém se animava. Só que daí um belo dia eu resolvi, não, vou fazer um blog. Fui lá no WordPress, criei uma conta, mandei um e-mail para todas as minhas amigas, falei, ó, o blog tá aí,
Quem quiser escrever, tá convidado para escrever. E daí nisso a Marina topou participar do blog e a Thaís também, eu não comentei, mas a Thaís fez faculdade junto com a Marina e com a Paula, ela também é jornalista, nós já éramos amigas. Então a Thaís também topou e foi assim que surgiu o Coisas de Diva, com eu escrevendo, a Marina e a Thaís, e depois de um tempo dentro do WordPress, a gente acabou evoluindo um pouquinho e a gente comprou o domínio coisasdediva.com.br e foi assim que começou o nosso blog. Depois de um tempo, o blog começou a ir super bem, um negócio que eu imaginava que seria o meu passatempo e o passatempo das meninas. Começou a dar super certo e as pessoas começaram a acessar. E ele começou a ficar super conhecido e as pessoas começaram a reconhecer a gente na rua e comentar como gostava do blog. Até hoje eu acho isso uma coisa muito impressionante, muito impressionante mesmo. E até bem pouco tempo atrás eu trabalhava ainda, eu já tinha saído da editora, estava trabalhando numa agência. Só que eu estava um pouco infeliz na agência porque eu tinha muito trabalho, era muito estressante e eu não ganhava muito bem. Só que o blog estava indo bastante bem e a gente começou a ganhar um certo dinheiro com ele. E eu gostava muito, eu gosto muito do blog. E eu comecei a ficar num dilema. Eu estava num emprego infeliz e eu ganhava um tanto que não era muito bom, mas era um salário. E não estava feliz e tinha o blog que eu era super feliz e ganhava um certo dinheirinho e eu comecei a pensar um pouco se não era a época de largar o emprego e ficar com o blog. E foi isso que eu decidi fazer na minha vida. Eu arrisquei muito, eu larguei o meu emprego e resolvi investir tudo que eu tinha do meu tempo no blog e eu fui muito, muito, muito feliz nessa decisão. Eu acabei não abandonando, mas deixando um pouco de lado a minha profissão como designer e trabalhar como designer para me dedicar integralmente ao blog. Eu acho que essa foi uma decisão muito boa, porque atualmente o blog necessita de pessoas se dedicando para ele está indo muito bem, eu achei que era essa era a hora. Eu não sei muito bem o que vai ser da minha vida daqui para frente. Pode ser que logo as coisas mudem. Eu não sei muito bem como que vai ser no meu futuro. Mas hoje, atualmente, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu tenho o melhor emprego do mundo, eu digo, porque o blog é um trabalho, mas é o melhor trabalho do mundo. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas por enquanto eu tô aí, feliz da vida, com coisas de diva, com a minha família, com os meus amigos, com os meus cachorros. E agradeço imensamente ao universo por eu ter essa oportunidade. Semana que vem eu volto com mais um blog sem choradeira. Com blog sobre maquiagem, com um vídeo sobre maquiagem, espero. A gente se vê, gente. Até mais.